Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso que é extremamente frequente de uma alteração focal, né, que ela pode gerar equívocos de interpretação, tá? Eu vou passar para vocês a minha interpretação sobre esse achado e como eu analiso. Então, tratava-se de uma paciente do sexo feminino, de 37 anos, com epigastralgia após alimentação, uma história patológica pregressa de uma gastroplastia redutora recente. Ela teve um diagnóstico clínico laboratorial de pancreatite, com aumento de amilase e lipase, inicialmente um ultrassom realizado normal. Então eu queria trazer primeiro a tomografia que ela fez no dia 16 de julho de 2020, sinais da gastroplastia redutora, tem uma alteração focal que passou rápido aqui, eu vou lentamente depois passar para ela, inclusive com imagens estáticas. Foi feito um estudo pré e pós-contraste. No pós-contraste, nessa região, a gente observa alteração bem anterior, né, no segmento 4, próximo ao ligamento falciforme. Tá? Então era uma situação que ela era hipodensa no estudo pré e pós-contraste, uma configuração um pouco geográfica, né, nessa topografia, apresentando menor densidade que o parênquima. Tá? Sob o ponto de vista de análise de imagens estáticas, está aqui ó, essa alteração, um aspecto grosseiramente meio triangular, de menor densidade no estudo pré-contraste e continuando com menor densidade que o fígado no estudo pós-contraste, uma fase portal adquirida. Tá? Então aqui ó, a configuração triangular, né, pré e pós-contraste. Essa paciente, por conta da pancreatite, ela acabou também fazendo uma ressonância magnética do abdômen com colangiossonância, então vamos observar essa alteração também na ressonância magnética. Então, gente, vou mostrar aqui para vocês, eu sempre começo minha análise na ponderação T2, né? A gente observa que a alteração tinha um discreto hipersinal em relação ao restante do fígado, lembrando que a ponderação T2 habitualmente ela é adquirida com sequências turbo ou fast spin eco, na qual a gente utiliza vários tempos de eco para produzir a nossa imagem. Os tempos mais curtos justificam uma gordura com sinal mais elevado, então por isso que poderia justificar nessa situação um sinal mais elevado do que o parênquima, né? A gente vai entender mais na frente o porquê. Se eu estou falando em gordura, é fundamental estudar as sequências em fase e fora de fase, e a gente observa que a sequência em fase está aqui, a fora de fase está aqui, e a gente observa que é uma nítida queda naquela região triangular do sinal na sequência fora de fase em relação à sequência em fase, demonstrando que há a existência de representatividade de água e gordura intravoxel nessa região. Como eu estou colhendo o sinal com tempo de eco fora de fase, no qual água e gordura estão 180 graus opostos, há uma queda de sinal. O próton de hidrogênio da água anula o próton de hidrogênio da gordura e há uma queda de sinal nessa região, traduzindo que é uma área de esteatose focal. Tá? Ao mesmo tempo, a gente observava, um outro dado importante, parecia ter uma estrutura vascular penetrando sem sofrer desvio de trajeto ou alteração do calibre de permeio à minha alteração, né? Na ponta da seta, na ponderação em fase, a gente pode observar isso, ok? Tá? Tem uma outra sequência que a gente faz agora de rotina, que é a quantificação de gordura pela técnica PDFF. A gente passa a fração de gordura, tá? Então, é a sequência de múltiplos ecos, e a gente observa aqui que na região onde a gente está estudando, essa fração de gordura está batendo 31%, tá? Ela é razoavelmente elevada, entenda uma fração de gordura normal em torno de 5,6%. Aqui está muito próximo da normalidade no fígado adjacente, batendo 6,7%. Tá? Então, realmente era uma área que tinha, né, uma quantidade de gordura significativamente maior do que o fígado circunjacente. Tá? E por fim, vamos observar ainda na ressonância o estudo da dinâmica de impregnação do meio de contraste venoso. Vou mostrar aqui para vocês a fase arterial, né, uma fase primeiro sem contraste, a arterial, vamos botar portal aqui, só para a gente estudar essa alteração. Vou aumentar um pouco aqui para vocês, tá? Vou clarear um pouco aqui essa fase pré-contraste, a fase arterial e a fase portal. A gente observa que ela tem um comportamento de baixa vascularização, tá? Ao mesmo tempo, outro dado de extrema importância para a nossa interpretação é a penetração de estruturas vasculares de permeio ao achado que a gente está estudando, sem que haja alteração do calibre ou desvio de trajeto. Isso é visto nas fases arterial e portal, ok? Tá? Então vamos voltar ao caso, tá? Então, essas alterações, gente, elas são extremamente prevalentes, elas são decorrentes do que a gente chama de terceiro fluxo hepático. Então, primariamente, o que ocorre é uma alteração de fluxo do parênquima hepático. O terceiro fluxo hepático, na realidade, são pequenas circulações que penetram no fígado, independente das circulações clássicas hepáticas, representadas 75% pela veia porta, 20% a 25%
pela artéria hepática. E esse resíduo de 5%, 3%, são pequenas circulações que penetram no parênquima hepático. Esse artigo aqui, ó, do Yoshimitsu, talvez seja o artigo primário em termos de imagem, que ele coloca isso de uma forma extremamente didática. Eu recomendo que vocês avaliem, apesar de ser um artigo aqui quase que de 2 décadas, né, ele é extremamente didático para falar sobre essas circulações. E aqui, exatamente na região mais anterior, tem as veias de Sapei, que elas penetram no parênquima hepático, determinando primeiro uma circulação um pouco mais lenta, especialmente se ela não gera um grau de anastomose muito grande com o sistema portal. Então ela prevalece o tempo de circulação dela, que é uma circulação mais lenta, e geralmente dá uma alteração perfusional e hipovascular. Tá? Então é importante a gente saber que existe no fígado determinadas áreas com circulações independentes de artéria hepática e veia porta, e que se elas não se anastomosarem de forma significativa com o sistema portal, elas passam a se manifestar. Uma delas é a circulação pericolicística, são veias, né, que penetram no parênquima hepático ao redor da vesícula biliar, demonstrado nesses 2 esquemas. Depois são as veias gástricas aberrantes, que elas geralmente nutrem ou participam da nutrição do aspecto dorsal do segmento 3 e 4, é o sistema parabiliar, e o que a gente está estudando agora, que talvez seja o mais prevalente de todos, que são as veias de Sapei, formando a circulação paraumbilical epigástrica venosa, que geralmente tem uma circulação lenta, dando uma alteração perfusional hipovascular. Mas a gente viu que essa alteração também gerava uma esteatose nessa região. E hoje a gente tem 2 teorias básicas para explicar a esteatose. Já vou adiantar que não há necessidade de vocês saberem totalmente a fisiopatogenia desse processo. O mais importante que eu queria deixar aqui no caso é entender que essa região anterior do segmento 3 e 4, posterior do segmento 3 e 4 e perivesicular, é a área de Pitfall, são pseudolesões, são alterações perfusionais que podem simular lesões. Isso, por exemplo, no paciente oncológico pode ser preocupante. Então, uma das teorias é que essas circulações vão gerar principalmente a paraumbilical epigástrica e a parabiliar um excesso de insulina, tá, nessa região do parênquima hepático. Elas drenam, né, parte delas drenam o pâncreas e levam para a intimidade do parênquima hepático de forma a focar uma quantidade maior de insulina. E a insulina induz a esteatose, né? A gente já sabe que tem pacientes que fazem diálise peritoneal, que no líquido dialítico tem insulina, a borda hepática fica com extensa esteatose. Paciente com diabetes mellitus com resistência insulínica, onde a insulina é alta, mas ela não age, essa insulina alta no sangue gera as maiores esteatoses hepáticas, ok? E outra teoria é uma teoria vascular, como se fosse um processo isquêmico crônico, né? Por ela não se anastomosar bem para o sistema porta, isso geraria um sofrimento lento, crônico, essas regiões do parênquima hepático, e em decorrência disso ocorreria a esteatose, ok? Tá? Eu fiz um quiz aqui com os meus residentes, apresentei esse caso, demonstrei uma série de opções diagnósticas, tá? E talvez aqui melhor explicar-se globalmente essa situação de Pitfall que a gente viu, tá? É uma alteração perfusional determinando esteatose focal. Ela não é apenas uma esteatose focal, apenas uma alteração perfusional. Ela não é uma esteatose focal que ocasiona alteração perfusional, ela é o inverso, não é nenhum tipo de lesão. E a resposta está aqui, a letra C, ok? Tá, gente? Então, espero que tenha sido útil, especialmente para vocês evitarem interpretar essa alteração como um tipo de lesão estrutural do parênquima hepático. Um abraço a todos.